Você já sentiu que o mundo premia os soberbos enquanto os justos são esquecidos? Você olha ao redor e vê pessoas desonestas prosperando, enquanto aqueles que buscam a verdade parecem estar sempre um passo atrás. Mas e se eu te dissesse que, em um único capítulo bíblico, Deus revela uma inversão de valores que mudou a história da humanidade para sempre? O que está escrito em 1 Samuel 2 não é apenas uma passagem antiga. É um código espiritual que define quem sobe e quem desce na vida, quem é esquecido e quem é lembrado pela eternidade. Prepare seu coração, porque o que vamos descobrir hoje vai mudar a sua forma de ver a justiça divina. Seja muito bem-vindo ao canal Entenda a Palavra. Aqui, nossa missão é iluminar as profundezas das Escrituras, trazendo para o seu dia a dia o significado oculto que muitas vezes passa despercebido. Se você é uma pessoa que busca não apenas ler, mas compreender profundamente o que Deus tem para lhe ensinar, este é o seu lugar. Antes de mergulharmos nessa análise profunda, eu quero te fazer um convite muito especial. Se você deseja que a palavra de Deus seja uma lanterna em seus pés todos os dias, inscreva-se agora mesmo no canal e ative as notificações. Ao fazer parte desta comunidade, você ajuda a espalhar uma mensagem de esperança e sabedoria que transforma vidas. E não esqueça, ao final deste vídeo, vamos ter um momento de reflexão pessoal que pode ser o ponto de virada que você tanto busca. Vamos juntos? O capítulo 2 de 1 Samuel começa com um cântico que, para muitos, é apenas uma oração de gratidão, mas que, para os estudiosos, é um dos textos proféticos mais densos de toda a Bíblia. Imagine a cena. Ana, uma mulher que passou anos sendo humilhada pela sua esterilidade, agora carrega o menino Samuel nos braços. Ela não vai ao templo para se gabar. Ela vai para declarar quem Deus realmente é. O cântico de Ana é uma explosão de teologia pura. Ela diz que o arco dos fortes foi quebrado, enquanto os fracos se cingiram de força. Ela proclama que o Senhor mata e vivifica, que Ele empobrece e enriquece. Por que ela diz isso? Porque ela experimentou a inversão da soberania divina. Naquele tempo, uma mulher sem filhos era considerada sob maldição, alguém que Deus havia esquecido. Mas Ana sabia que a vida não é regida pelos padrões humanos de sucesso. Quando ela canta que Deus levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monturo para fazê-lo sentar entre os príncipes, ela está profetizando algo muito maior que sua própria vida. Ela está descrevendo o caráter de Deus. E aqui entra o nosso primeiro grande mistério. Como uma mulher que a sociedade ignorava, conseguiu vislumbrar o conceito do Messias séculos antes de Jesus nascer. Ana termina seu cântico falando sobre o rei que Deus daria ao seu ungido. Olhando para além de Samuel, ela estava vendo Cristo. A dor da infertilidade de Ana não foi um erro de percurso na história dela. Foi o laboratório onde ela aprendeu a confiar em um Deus que inverte a lógica humana. Você já parou para pensar que talvez sua dor atual, o seu monturo, o seu lugar de humilhação, não seja o seu fim, mas o cenário onde Deus está preparando a sua maior revelação? Quando você para de tentar provar seu valor para as pessoas e começa a declarar quem Deus é, você entra no ritmo profético de Ana. Ela não orou pedindo vingança contra sua rival. Ela orou celebrando a soberania de Deus. E é exatamente essa postura que precede a grande reviravolta na história bíblica. Enquanto Ana subia ao templo com um coração transbordante de gratidão, nas entranhas da estrutura religiosa da época, algo apodrecia. O cenário muda drasticamente para os filhos de Eli, Hofni e Finéias. Eles eram sacerdotes. Tinham o privilégio de servir no tabernáculo, de tocar nas coisas sagradas, de estar na presença da Arca da Aliança. Mas o texto de 1 Samuel 2 os descreve de uma forma brutal. Eles eram homens ímpios. A Bíblia diz que eles não conheciam ao Senhor.
Como pode alguém trabalhar na casa de Deus e não conhecer a Deus? Esse é o perigo da religiosidade vazia. Hofni e Finéias não apenas desrespeitavam os sacrifícios, eles roubavam a parte que pertencia a Deus. E mais grave ainda, cometiam imoralidades com as mulheres que serviam à entrada do tabernáculo. Eles transformaram o lugar de encontro com o sagrado em um balcão de negócios e satisfação própria. O peso do pecado deles era imenso porque eles ocupavam uma posição de influência. Quando quem deveria representar Deus age como um mercenário, o povo é levado ao erro. Existe uma lição muito séria aqui para nós. Nos dias atuais, podemos estar envolvidos em atividades cristãs, podemos estar na liderança, podemos carregar títulos, mas se o nosso coração não conhece ao Senhor, se nossa conduta é baseada no prazer próprio, estamos apenas construindo um castelo de areia que será derrubado pela tempestade do juízo. O pecado deles não era apenas um desvio moral, era uma afronta direta à santidade de Deus. O detalhe aqui é que eles usavam a autoridade sacerdotal para intimidar quem queria oferecer sacrifícios da forma correta. Eles queriam o melhor da carne antes mesmo de queimar a gordura ao Senhor. Era uma inversão total, o homem acima de Deus. E é aqui que o texto cria uma tensão insuportável. Deus é um Deus de misericórdia, mas a sua santidade não tolera a zombaria. O julgamento estava se aproximando e a pergunta que fica para nós é: será que na nossa pressa e nos nossos desejos não estamos também tirando de Deus o que é dele para satisfazer nossos próprios apetites? Agora, entramos em um ponto central e extremamente sensível da nossa análise: a paternidade de Eli. Eli era o sumo sacerdote, um homem com um ministério respeitado, alguém que, anos antes, soube identificar a oração de Ana quando todos achavam que ela estava apenas embriagada. Eli era um homem de discernimento, mas ele tinha um ponto cego perigoso: seus próprios filhos. O texto nos mostra um Eli que, embora soubesse das atrocidades que Hofni e Finéias cometiam, agia com uma passividade assustadora. Ele os repreendia verbalmente, mas não impedia a ação. Ele os deixava continuar. E por quê? A Bíblia nos dá uma pista aterradora logo depois. Eli honrava mais os seus filhos do que a Deus. Pense nisso por um momento. A negligência de um pai na correção de seus filhos, quando esses filhos estão profanando o nome do Senhor, deixa de ser um problema de criação e passa a ser um problema de idolatria. Eli colocou o afeto pelos filhos acima da obediência a Deus. Ele permitiu que a corrupção entrasse no tabernáculo porque não teve a coragem de ser duro com quem ele amava. Quantas vezes na vida moderna nós sacrificamos nossos valores, nossa ética e nossa obediência a Deus para proteger alguém que amamos ou para evitar um conflito familiar? Eli nos mostra que ser um líder ou um pai não significa apenas ter um título, mas ter a responsabilidade de manter a casa de Deus e a vida de nossos filhos alinhadas com a verdade. O custo da omissão de Eli foi catastrófico. Ele não apenas perdeu o respeito do povo, ele selou o destino trágico da sua linhagem. O conforto momentâneo de não disciplinar seus filhos trouxe a destruição total de tudo o que ele construiu. Esta é uma lição sobre prioridades. O que está no trono do seu coração? Se for o seu conforto ou o seu desejo de ser amado por aqueles que você cria ou lidera, acima da verdade de Deus, você está em um terreno perigoso. A passividade não é neutralidade. A passividade é uma escolha que tem consequências eternas. E Eli, o grande sacerdote, tornou-se o exemplo clássico de como um homem de Deus pode perder tudo por não saber dizer não ao que desagrada ao céu. Enquanto a linhagem de Eli caminhava para o abismo no mesmo tabernáculo, em meio àquela atmosfera de podridão moral, havia uma luz crescendo: Samuel.
O texto de 1 Samuel 2 dedica momentos para descrever o desenvolvimento do menino. Samuel não foi contaminado pelo ambiente tóxico. Ele servia ao Senhor sob a vista de Eli, mas sua vida era ditada por uma realidade diferente. Ele crescia em estatura e em favor, tanto perante Deus quanto perante os homens. Por que Samuel foi diferente? O que ele tinha que os filhos de Eli não tinham? Samuel tinha um coração ensinável e uma postura de serviço contínuo. Ele não estava ali pelo poder, ele estava ali para servir. Enquanto Hofni e Finéias queriam mandar, Samuel queria obedecer. Esse é o segredo para ser preservado em um ambiente de corrupção. Você não precisa ser o produto do meio onde vive. Samuel estava inserido no mesmo sistema, via os mesmos erros, mas ele escolheu o caminho da consagração. É inspirador ver como, no auge do colapso moral, Deus não abandona a nação. Ele prepara um novo começo. Deus sempre tem um plano de reserva. Quando os homens falham, Deus levanta alguém que tem o coração alinhado com o dele. O chamado de Samuel não aconteceu por acaso. Aconteceu porque ele estava disponível e era fiel no pouco. Muitas vezes nos perguntamos por que Deus não intervém na situação difícil que estamos vivendo, ou por que parece que tudo está desmoronando ao nosso redor. A resposta de Samuel é clara. Deus está trabalhando silenciosamente, forjando um caráter, preparando alguém que vai ser a voz profética da nova geração. O contraste aqui é absoluto. De um lado, o orgulho de quem detém o poder e o desperdiça, do outro, a humildade de quem está sendo moldado por Deus. Deus escolheu justamente esse momento de crise profunda para introduzir Samuel, porque ele precisava de alguém que não tivesse sido corrompido pelo sistema. Se você sente que está em um ambiente difícil, em uma empresa onde tudo parece errado, ou em uma família onde os valores estão invertidos, saiba que, como Samuel, você pode ser a luz que Deus colocou naquele lugar para preparar o caminho para algo novo. Não se contamine, mantenha sua fidelidade. O seu crescimento perante o Senhor não passará despercebido. Chegamos ao ponto crucial, a revelação que fecha o capítulo e que ecoa até hoje em nossas vidas. Deus envia um homem de Deus para confrontar Eli e entrega uma sentença que é, ao mesmo tempo, um aviso para todas as gerações. Honrarei os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Essa é a chave de leitura para tudo o que vimos até aqui. A soberania de Deus não é um conceito abstrato que flutua nas nuvens. É uma lei espiritual que opera no seu dia a dia. Por que o destino da linhagem de Eli foi cortado? Não foi por um erro isolado. Foi porque eles desprezaram o que Deus considerava sagrado. Eles colocaram a si mesmos acima da vontade divina. A revelação mais impactante aqui é que o nosso destino não é decidido pelo que os outros dizem de nós, mas pela forma como honramos a Deus. Honrar a Deus é colocar a sua palavra acima dos nossos desejos. É corrigir o que precisa ser corrigido. É ser fiel no lugar secreto quando ninguém está olhando. Eli falhou porque, na hora da prova, ele escolheu o amor pelos filhos acima da honra a Deus. Ana venceu porque, no momento da dor extrema, ela escolheu honrar a Deus com o seu cântico, entregando o seu bem mais precioso, seu filho Samuel, ao serviço do Senhor. E Samuel foi exaltado porque ele escolheu honrar a Deus diariamente. Veja a simetria. Deus derruba os que se orgulham em sua própria autoridade, mas levanta aqueles que, mesmo em circunstâncias adversas, mantêm os olhos fixos na sua glória. A soberania de Deus é justa, mas ela requer uma resposta da nossa parte. Ela não nos exime da responsabilidade. Ele tinha a oportunidade de corrigir, mas a passividade o cegou. Nós também temos nossas oportunidades. A grande questão que fica em aberto para você refletir hoje é: o que em sua vida você tem honrado mais do que a Deus?
São seus filhos? É a sua carreira? É a sua reputação? O que você está segurando com tanta força que se recusa a entregar ao Senhor? Entenda, a honra que Deus dá é algo que ninguém pode tirar, mas ela começa com a nossa decisão de honrá-lo em primeiro lugar, custe o que custar. Ao encerrarmos essa jornada por 1 Samuel 2, somos convidados a uma pausa reflexiva profunda. Ana nos ensinou que a nossa dor pode ser o berço de uma grande profecia, desde que a transformemos em adoração. Eli nos deixou o alerta severo sobre o preço da omissão e da idolatria disfarçada de afeto. Samuel nos mostrou que é possível brilhar mesmo nos ambientes mais escuros, se mantivermos um coração dedicado ao Senhor. Deus continua sendo o mesmo. Ele continua derrubando os que se orgulham e exaltando aqueles que ninguém esperava. Talvez você se sinta como Ana, esperando por anos uma resposta. Ou talvez você sinta o peso das decisões de Eli em sua vida familiar. Mas a esperança não está em você, está em Deus. Ele é aquele que exalta, Ele é aquele que muda o curso das gerações. Que você possa, a partir de hoje, viver com a consciência de que cada pequena escolha de obediência é, na verdade, um ato de honra ao nosso Deus. E lembre-se, Ele está observando, Ele está trabalhando, e o que Ele faz no secreto, Ele honrará em público. Deixe que a palavra de Deus seja a bússola que corrige o seu caminho e que lhe dá a segurança de que não importa quão forte seja o orgulho dos homens ao seu redor, o plano de Deus para aqueles que o honram é sempre maior e mais glorioso do que qualquer circunstância passageira. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua casa a partir de agora. Se esta reflexão tocou o seu coração e você deseja se posicionar como alguém que honra ao Senhor acima de todas as coisas, comente aqui embaixo: honrarei ao Senhor. Vamos declarar isso juntos como um compromisso. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de correção e esperança. No nosso próximo vídeo, vamos explorar como a voz de Deus, que muitas vezes é silenciosa, rompeu o silêncio profético na vida de Samuel e o que isso significa para você ouvir a voz de Deus hoje. Você não vai querer perder. Nos vemos lá. A trajetória através do 2º capítulo de 1 Samuel nos conduz a uma encruzilhada espiritual onde a soberania divina se encontra com a responsabilidade humana. Analisamos como o cântico de Ana não foi apenas um desabafo pessoal, mas uma visão profética que rompeu as barreiras do seu tempo, anunciando que Deus é o juiz dos corações e o arquiteto da história. Ela nos ensinou que a nossa dor, quando colocada diante do altar, deixa de ser um peso para se tornar um combustível de adoração, capaz de atrair o olhar daquele que sustenta os céus e a terra. Por outro lado, o destino trágico da linhagem de Eli serve como um espelho incômodo para nossas próprias vidas. A queda dos sacerdotes, que deveriam ser pilares de retidão, mas que se tornaram mercadores do sagrado e pais ausentes de disciplina, é um lembrete vívido de que Deus não aceita ser colocado em segundo plano. Ele não divide a sua glória com as nossas conveniências, nem ignora a idolatria que muitas vezes escondemos sob o disfarce de um afeto mal direcionado. Eli amava os filhos mais do que a Deus, e esse desequilíbrio na hierarquia do seu amor custou-lhe a honra, o sacerdócio e a própria linhagem. O contraste entre o colapso moral da casa de Eli e o crescimento silencioso e constante do jovem Samuel revela uma lei espiritual que permanece inalterada. Deus sempre terá um remanescente. Ele sempre terá um caminho para aqueles que, apesar do ambiente tóxico e da pressão do mundo, decidem manter os seus corações ancorados na verdade. Samuel crescia diante do Senhor enquanto, a poucos metros dali, a corrupção corroía as bases da liderança de Israel.
Essa é a prova definitiva de que o meio não define o homem que decide honrar a Deus. Você pode estar inserido em um contexto de desordem, onde os valores parecem estar invertidos, mas assim como Samuel, a sua fidelidade no secreto é a semente que Deus utilizará para restaurar a luz em um lugar de sombras. A pergunta que fica, agora que encerramos essa análise, não é sobre o que os outros estão fazendo, mas sobre qual é o seu posicionamento diante do altar. Você tem sido um adorador que entrega a própria dor a Deus? Ou tem tentado resolver as coisas com as suas próprias forças? Você tem sido um líder, um pai ou uma mãe que educa os seus na direção do temor ao Senhor? Ou tem negligenciado a disciplina em nome de um conforto passageiro? A promessa de que Deus honra aqueles que o honram é uma via de mão dupla. Ela exige que coloquemos os interesses de Deus acima de tudo, inclusive acima da nossa reputação, da nossa zona de conforto e dos nossos apegos emocionais mais profundos. O que Deus planejou para você vai muito além de uma existência comum. Ele quer escrever através da sua vida uma história de fidelidade que inspire as próximas gerações. Talvez hoje você se sinta pequeno, esquecido ou até sobrecarregado pelas consequências de erros passados. Mas lembre-se, Deus é o Deus que levanta o pobre do pó e coloca os necessitados entre os príncipes. O seu favor não é baseado no seu desempenho perfeito, mas na intenção constante de um coração que deseja, acima de tudo, ser fiel. Que este estudo não seja apenas mais uma informação consumida, mas uma marca indelével na sua jornada de fé. Deixe que a reflexão sobre a vida de Ana, o julgamento sobre a casa de Eli e a promessa sobre a vida de Samuel transforme a maneira como você encara os seus dias. A soberania de Deus não é um conceito teórico, ela é a realidade que sustenta o seu amanhã. Se você chegou até aqui, é porque o seu coração está buscando algo mais profundo do que a superfície. Você entendeu que honrar ao Senhor é o único caminho para uma vida que realmente faz sentido e que deixa um legado eterno. Se você está disposto a se comprometer com essa verdade e deseja que Deus seja o centro das suas decisões, eu convido você a deixar o seu registro nos comentários. Escreva: honrarei ao Senhor. Vamos declarar juntos esse propósito de vida. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações, pois aqui mergulhamos fundo na palavra para que você não apenas leia as Escrituras, mas as viva com entendimento e poder. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você sabe que está passando por um momento de decisão ou que precisa ser encorajada pela esperança de Samuel. No próximo vídeo, vamos avançar para o capítulo 3 e descobrir o momento exato em que o silêncio profético é quebrado e como a voz de Deus, que parecia distante, passou a falar diretamente ao coração do menino. Você vai entender como discernir a voz de Deus em meio ao barulho do cotidiano. Não perca essa continuação. Nos vemos no próximo estudo. Fique com Deus e guarde estas palavras em seu coração.